Correr maratona é saudável? É ou não é saudável? E aí? Um vídeo um pouco polêmico, mas vou trazer aqui estudos científicos mostrando os benefícios da maratona e os malefícios. Recentemente eu vi um médico fazendo um vídeo no Instagram falando que as pessoas não deveriam correr maratonas, que faz mal para a saúde correr longas distâncias. E aí isso gera polêmica, porque os maratonistas vão entrar na questão tipo, então saudável é eu ficar obeso, sentado no sofá, é ser sedentário. Então as pessoas já puxam lá para o outro extremo. E sempre que uma coisa, podem observar, sempre que uma coisa gera discussão, é porque sim, vai ter pontos positivos e pontos negativos. E essa é a ideia desse vídeo aqui. Mas além disso, a pergunta que eu quero fazer logo mais é: correr 5 km é melhor do que correr maratonas? Ou será que eu correr menos, eu vou ter todo o benefício da corrida sem pegar os malefícios, os pontos negativos? É uma pergunta a se fazer. Ou também, até quanto correr é apenas saudável, não tem pontos negativos? É sobre isso o vídeo de hoje. Então vamos lá. Pontos positivos. Vamos começar primeiro falando da maratona. 42 quilômetros, ou 42 e uns quebrados, né? 42 e 12 metros, se não me engano. Primeiro ponto positivo: melhora da saúde cardiovascular. É indiscutível as melhorias que a maratona traz. Indiscutível. Vou trazer aqui algumas delas. Melhora da saúde cardiovascular, ou seja, treinos regulares de corrida aumentam a eficiência cardíaca, reduzem a pressão arterial e o colesterol LDL, que é lá o famoso colesterol ruim. Claro que não existe colesterol bom ou colesterol ruim, né? E sim a função deles, que um deve estar numa quantidade acima, outro deve estar numa quantidade abaixo. Então, logo quando o LDL está alto, é ruim, mas aí chamam de colesterol ruim. Não, apenas ele tem que estar numa quantidade adequada ali para ser eficiente dentro do corpo. Não vou entrar nessa questão, mas a corrida faz reduzir o colesterol LDL. E estudos mostram que corredores habituais tendem a ter menor risco de doenças cardiovasculares. Tá aí um dos estudos. Todos os artigos que eu mencionar aqui e mais outros eu colocarei na descrição aqui do vídeo, tá? Todos, o link de todos. Tá muito na internet aí, gente falando que estudo disse isso, estudo disse aquilo, mas não mostra o estudo. Da onde é que é esse estudo? E muitas coisas aí as pessoas estão inventando. Vamos para mais outro ponto positivo da maratona: controle de peso e metabolismo. A corrida aumenta o gasto calórico e melhora a sensibilidade à insulina. Só para falar um pouquinho do que seria isso, a insulina melhora a sensibilidade da insulina. O que significa? De uma forma bem rápida, a insulina ela é uma espécie de porteiro. Você tem ali dentro do sangue a célula e você tem ali o açúcar, a glicose. Então a insulina é o porteiro, é ela que vai abrir a porta da célula para colocar esse açúcar, vamos dizer assim, essa glicose para dentro da célula. Ela é o porteiro. Quando eu tenho uma sensibilidade aumentada à insulina, o que isso significa? Que eu preciso de menos insulina para fazer essa glicose entrar na célula. Ou seja, eu tenho porteiros mais eficientes. Então eu não preciso de muitos porteiros. Logo eu não sobrecarrego o meu pâncreas que vai produzir a insulina. Então pessoas que têm resistência à insulina, o porteiro ele é malandrão. Então eu preciso de mais porteiros, às vezes 2, 3 porteiros para botar para abrir essa porta da célula para a glicose. Ou seja, eu sobrecarrego mais o pâncreas, tem que produzir mais insulina. Pessoas que têm diabetes tipo 1, por exemplo, elas precisam injetar, elas precisam colocar insulina para dentro. Bem rápido resumo, tá? Então a corrida melhora nisso. Então pensa só, você gasta mais energia, mais açúcar,
você melhora essa sensibilidade, logo você também vai provavelmente estar numa dieta melhor. Então você tem todo um conjunto favorável aí. Já a pessoa sedentária, ela vai ter mais resistência à insulina, vai gastar menos esse açúcar. Então, além de ter muito mais açúcar no sangue, porque ela não gasta, ela também tem dificuldade de colocar ele na célula. Então, isso vai virando uma bola de neve, ok? Melhora o perfil lipídico e reduz o risco de diabetes tipo 2. Vamos para o próximo ponto. Estudos relacionados a isso vão estar na descrição, tá? Nem sempre eu vou colocar ele aqui, a foto, mas tem na descrição estudos falando da sensibilidade da insulina, do diabetes. Próximo ponto negativo. Vamos fazer rápido para o vídeo não ficar muito longo. Saúde mental. É só você falar com corredores. Eu sou um corredor que é indiscutível isso, indiscutível. A prática regular de corrida reduz sintomas de ansiedade, estresse e depressão. Então, olha só, um estudo com 100 corredores amadores de maratona, tá? Agora nós estamos falando de maratona. Eu não sou corredor de maratona, tá? Sou corredor dos 5 quilômetros, que a gente já vai falar deles. Corredores amadores de maratona demonstrou que eles apresentavam menos sintomas depressivos e maior afeto positivo em comparação com indivíduos sedentários. Além disso, o humor geral melhorou ao longo do período de treinamento e após a maratona. Porque, claro, o cara é um maratonista, ele fez uma maratona, mas ele treinou muito para aquela maratona. Ele fez corridas mais curtas, corridas mais longas, tem todo um planejamento estratégico ali para ele chegar a executar essa maratona. Então tá aí o estudo, tá? Do Journal of Psychiatry, ou vamos traduzir, vai? Jornal de Pesquisa Psiquiátrica. Pronto, acho que é isso, né? A tradução, ou não é? Se não é, me corrige aí. Tá na descrição, tá? Esse estudo ali. Esse estudo de 2020. Vamos para o próximo. Agora, ó, acabou os pontos positivos. Nós vamos para os negativos. Quer dizer, se a gente for detalhar, fazer um estudo muito longo, eu poderia colocar mais alguns outros, mas eu coloquei de uma forma mais geral e alguns pontos mais importantes, tá? Do que eu fui achando também na pesquisa que eu fiz. Não li todos os artigos relacionados, senão eu ia passar 30 anos só lendo. Então eu li alguns e aí trouxe aqui pro vídeo. Mas vamos agora para os pontos negativos. Então, peraí, tem ponto negativo? Tem. Maratona. Efeitos no cérebro. Alterações temporárias na mielina. Olha só, essa pesquisa foi publicada na revista Nature Metabolism. Deve ser isso. A Nature é uma das maiores revistas científicas de saúde de medicina do planeta. O fator de impacto dela, eu teria que dar uma olhada de novo, mas é o segundo ou terceiro maior fator de impacto. Essa revista é das tops, porque mesmo quando você tem estudos, você tem que analisar aonde foi publicado. O que significa esse fator de impacto alto? Significa que é de uma dificuldade gigantesca publicar nessa revista. Ela leva muitos critérios e é muito difícil, porque o estudo tem que ser muito bom. Então vamos ao estudo. Esse estudo revelou que correr uma maratona pode causar uma redução temporária de até 28% na mielina em áreas do cérebro relacionadas ao movimento e controle emocional. 28%, bastante. Temporário, claro. Esses níveis retornam ao normal dentro de 2 meses, sugerindo um efeito reversível. Mas redução da mielina pode ser um problema, não vamos entrar no que poderia causar tudo isso, mas você pode pegar esse estudo, pegar esse tema e dar uma pesquisada. Tá aí o estudo, ó. Não vou traduzir agora. Ok? Também está no link esse estudo aqui, tá? O link dele está aqui na descrição. Vamos andar. Mais um ponto negativo. Função renal. Lesão renal aguda transitória. Assim como tem a lesão na mielina temporária, tem também uma lesão renal aguda transitória. Então, estudos mostraram que aproximadamente 40% dos corredores de maratona, quase metade, né,
desenvolvem lesão renal aguda leve e irreversível após a corrida, que eles falam que de 24 a 48 horas ela volta dessa lesão. Então, há um aumento da creatinina e outros biomarcadores, né? E esses valores tendem a retornar ao normal, como eu disse, de 24 a 48 horas. O que acontece, está aí o estudo sobre isso, o que acontece é a intensidade que é uma maratona, que você faz em ingestão de líquido, de suor, então isso gera uma sobrecarga renal. Assim como a gente vai ver alguns outros estudos, por mais que eles falem assim, mas reverteu, voltou ao normal ali depois de 24 a 48 horas. No entanto, você vai gerando lesões, microlesões. A longo prazo, isso aí, onde é que vai dar? Então, alguns estudos ainda são inconclusivos, mas se já gera alguma lesão, mesmo que seja temporária, a gente já sabe que isso não tende a ser bom a longo prazo. Mais um ponto negativo, lesões musculoesqueléticas. Aí, essa aqui eu estou em casa, eu sou fisioterapeuta e, bom, alta incidência de lesões, obviamente, né, em quadril, joelho, tornozelo e pé. Sobrecarga, fraturas por estresse, tendinites e as taxas de lesão aumentam, obviamente, também com o aumento do volume e da intensidade, principalmente mal planejados. Então, o cara que ele corre às vezes por conta própria, acha que é só correr e, na verdade, quando você vai para uma maratona, uma corrida de horas, você vai estar praticando aquilo, é sim importante você ter um acompanhamento profissional. E não é clichê falar essas coisas, porque eu atendo muitas pessoas e, para você ter uma ideia, até mesmo com acompanhamento profissional, eles não estão livres de ter lesão. Só que quando não se tem, há lesões muito sérias que tiram a pessoa de poder correr aí por 6 meses, 1 ano, porque fez um mau planejamento. Ou até mesmo um profissional ruim. Pode acontecer, claro. Mais um ponto negativo. Caramba, já tem mais ponto negativo do que positivo. Sobrecarga cardíaca aguda. Durante a maratona, há aumento de marcadores de lesão cardíaca, como a troponina. Troponina é uma substância, uma célula que vai aumentar ali quando você tem microlesões no coração. Então, ela é um indício para, por exemplo, verificar uma pessoa que pode estar tendo antes de um infarto, por exemplo. O cara tem altos índices de troponina, então vai no cardiologista e vê que tem altos índices de troponina, mas ele não teve ainda nenhum problema de fato cardíaco. Então aquilo é um indicador, ou seja, são sistemas de alerta do corpo, né? A gente tem vários sistemas com o nosso corpo é perfeito e ele dá sinais. Se você corre maratona, então eu recomendo você sempre estar em dia com o seu cardiologista, para ficar de olho e não esperar ter um infarto ou um problema e uma insuficiência cardíaca, ou seja lá o que for, e aí às vezes o problema já é tarde demais. Ao verificar corredores de maratona, foi visto que há um aumento, né, que também retorna ao normal após alguns dias, porque é de praxe. Uma pessoa que corre uma maratona, corri uma maratona no domingo, ela vai ter um descanso, vai precisar de um descanso. O cara não consegue correr. Eu consigo correr 5 km todos os dias, mas você não vai conseguir correr maratonas todos os dias. Alguém aí muito pica, treinadaço, ainda assim, ele vai ter sérios problemas se ele fizer isso. Mesmo que ele consiga, eu consigo, ele vai ter sérios problemas a respeito disso. É a tendência, tá? Fulano lá, eu sei de um cara, tem um americano que ele fez 55 Ironmans em 55 dias. Mas aí são exceções das exceções, é a raridade, tá? E esses casos não são a regra. Então é uma tendência a pessoa pegar, tem fulano aqui e vira a regra. Por isso que existem artigos, estudos onde pegam várias pessoas, tá? Vamos para o próximo, mais um ponto negativo. Os maratonistas aí vão me xingar bastante, mas eu estou trazendo o que diz os estudos. Hiponatremia, desequilíbrio de sódio. Já deve ter visto alguém postar aí recentemente, até um paciente ele mostrou depois de uma prova, de um treino,
a pele dele toda esbranquiçada, que ele suou tanto e eliminou tanto sódio que ficou esbranquiçada a pele dele. Então, por que isso tende a acontecer em maratonistas? Porque acaba bebendo muita água, né? Então, beber água em excesso sem reposição de eletrólitos, que aí o cara bebe, mas ele segue lá todo um trabalho de reposição de eletrólitos. Aí ele vai diminuir o risco disso acontecer, porque sem ele não repor, o que acontece? Água e sódio, eles são extremamente atrativos, eles ficam grudadinhos quando eles se encontram. Tanto que, se você quer, uma pessoa está desidratada, lembra que fala, põe sal embaixo da língua quando a pressão está baixa, para que aquele sal absorver mais água para dentro da célula. Então aquele sódio vai captar a água, vão se grudar e a água vai entrar ali. Então, quando você quer aumentar a absorção de água do corpo, você faz a pessoa ingerir mais sódio, que é o inverso quando uma pessoa tem pressão alta e tem muita retenção líquida. Então, qual que é que os médicos, os nutricionistas recomendam? Diminuir a ingestão de sal, porque aí não vai absorver tanta água. Água e sódio vão se grudar e vão ficar grudadinhos. E aí, se você ingerir muita água, quando você vai fazer uma maratona que você vai, como eu disse, vai trabalhar muito os rins, vai suar muito, a água e o sódio estão grudados, então ela vai levar esse sódio embora. E se você não repor ela, se ficar repondo só água, aí vai ter problema. Então você tem que repor água e repor o sódio, os dois juntos, os dois na medida adequada, né? E aí você pode, se você é um corredor, ter sintomas de náusea, confusão mental, raramente convulsões, mas há casos sim, tá? Principalmente as pessoas que buscam, pessoas malucas que querem ir a um desafio. Então o cara vai, por exemplo, eu já ouvi de gente que foi fazer um Ironman sem nunca ter treinado nadar no mar, por exemplo. Esse cara é maluco, o cara treinou só em piscina, natação e vai entrar no mar para nadar, de fato, pela primeira vez na prova. Então, chega a ser irresponsável com a própria vida, com o próprio corpo, né? Com a própria saúde. Então, sim, principalmente essas pessoas malucas que, eu corro 3 km, vou encarar uma maratona assim, de repente, do nada, com um treino mal feito. E aí, meu amigo, se você colocar aí aqui na internet, você vai encontrar vídeos mostrando as pessoas desmaiando, as pessoas passando mal. Então isso tem bastante. Quem está sempre acompanhando aí as provas, vê bastante isso. Depois eu vou tentar achar algum vídeo aqui e vou colocar na sequência aí. Para fechar a questão da maratona aqui, eu diria assim, que o ponto-chave seria a preparação e a individualização. Você tem que analisar com um profissional um treino adequado para você. O que você precisa treinar para fazer. Então, assim, a maioria desses riscos relacionados aqui é por treinamento inadequado, falta de acompanhamento profissional, nutrição e hidratação desbalanceadas e uso de substâncias como anti-inflamatórios antes da corrida. Também foi visto isso, tá? Ainda mais hoje em dia, quer dizer, já é um tempo isso. O pessoal toma muito anti-inflamatório por conta própria. Toma anti-inflamatório porque já está com dor ou está com alguma lesãozinha. E como eu disse, essas pessoas, eu conheço o público que eu atendo bastante. Então esse povo de maratona é um povo viciado na corrida. É um povo que ele não quer, ele quer ir mesmo com a lesão. Então assim, às vezes vão usar um anti-inflamatório para baixar ali a dor, para ele suportar e fazer a prova, mas aí vai ter outros problemas metabólicos por conta disso. E essa frase, fique com essa frase: maratona não é para todos. E a gente já vai entender o porquê disso de uma forma mais fisiológica, tá? A segunda parte é essa aqui, ó. 5 km versus maratona. Ou ainda, como eu vou trazer aqui, meia maratona versus uma maratona, que isso é 21 km versus 42 km. Mas vamos falar aqui mais dos 5 km. Então eu pergunto para você, o que você faz? Você corre 5 km, 10, 21, que seria a meia maratona, ou você é um maratonista? Ou está buscando isso? Então vamos começar agora o seguinte: os benefícios de correr 5 km.
Falei dos benefícios e malefícios da maratona e agora eu vou falar dos benefícios e malefícios de correr 5 km. Então, primeiro benefício, redução do risco de mortalidade. Então, olha só, esse estudo aqui publicado pelo Journal of the American College of Cardiology, né? Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Ele revelou que, olha só, correr de 5 a 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos por dia, mesmo em velocidades inferiores a 10 km por hora, um trotezinho, está associada a uma redução significativa no risco de morte por todas as causas e por doenças cardiovasculares. De 5 a 10 minutinhos por dia, um trotezinho já vai te trazer esses benefícios. E aí tem isso aqui, ó, Coach to 5K, não sei se, eu não sou bom de inglês, tá? Mas é um programa americano que significa do sofá aos 5 km. É um programa prático, simples, que busca levar as pessoas sedentárias a correr 5 km. Então, esse artigo aqui, ó, é de Harvard, mas é de Harvard mesmo, tá? Eu vou provar aqui, vou colocar uma imagem do título e vou colocar na descrição ali e vai estar em letra caixa alta, porque volta e meia a gente escuta na internet alguém fala assim, estudo de Harvard disse que acontece, que é isso que aconteceu e que você tem que ser assim, assim. Você vai pesquisar, não tem estudo nenhum. Então tem muita mentira na internet, muito. Na verdade, eu vejo que tem mais mentira, mas muito mais mentira do que verdade. Então as pessoas falam essas abobrinhas assim do nada, porque fica chique, fica legal. Ah, eu estudo de Harvard, fala aqui. Mostra o estudo ali, então você vai lá, pede para a pessoa, tá aí, qual que é o título do estudo? Que estudo que é esse aí? Manda para mim que eu gostaria de ler. E nada de estudo. Então esse aqui sim é de Harvard, tá? Então, ó, programas como esse, então eles foram avaliar esses tipos de programa, esse tipo de programa demonstrou que a corrida regular pode diminuir pressão arterial e melhorar níveis de colesterol, assim como lá o da maratona, contribuindo para a saúde do coração. Tá aí, ó. Olha aí, ó, estudo de Harvard. E na descrição vai estar lá o link para se você quiser ler na íntegra. Mais um ponto, melhoria na função cognitiva. Exercícios aeróbicos, como a corrida, podem estimular o crescimento de novos vasos sanguíneos no cérebro e promover neurogênese, o que pode melhorar a memória e prevenir o declínio cognitivo. Veja que lá na maratona tinha a perda em 28% da mielina. Aqui já é positivo. A gente já começa aqui, opa, peraí, a corrida ela é bom, mas parece que é só até um certo ponto mesmo. Depois daquele ponto ela começa a trazer também prejuízos. Fatos, são estudos. É em todo mundo? Não, não é em todo mundo. Então, eu coloquei alguns números ali e você pode estar vendo mais na íntegra nos artigos, detalhe de cada um. Então vamos agora à terceira parte do vídeo, que é a comparação direta. Eu falei bastante da maratona, falei um pouquinho dos 5 km e vamos falar agora da comparação entre os dois. Agora a treta entre os dois. Lembrando que, claro, seu corpo, suas regras. Vai ter gente que pode comentar, não, mas é melhor que ser sedentário. Claro. O ponto do vídeo não é essa a discussão, né? O ponto do vídeo é falar dos pontos positivos e negativos da maratona. Claro que aqui os 5 km eu poderia falar algumas outras coisas, só que você não acha... Você vai encontrar a questão de lesões, mas ela é muito mais baixa, tá? Só que eu vou trazer um estudo aqui que você vai ver que, dependendo do público, vai ser próximo, dependendo do público vai ter uma diferença muito maior. Então eu trouxe os dois pontos. Por isso que é importante, quando você vai pegar um tema complexo, você ler vários estudos para você compreender, poxa, peraí, então se não é com todo mundo, onde é que será que eu me encontro? Onde que será? Qual é o modelo que vai ser melhor para mim? Lembrando da frase ali, maratona não é para todos. Então vamos lá, comparação. Menor incidência de lesões. Então, em estudos indicam que corredores de curta distância apresentam uma taxa de lesões inferior à de corredores de longa distância. Parece que é óbvio, mas vamos trazer alguns números aqui. Por exemplo, a incidência de lesões em corredores de 5 km é aproximadamente 17,5%,
enquanto em maratonistas pode chegar a 25,2%. Mas ó, tá próxima, de 5 para 42 km elas estão próximas, verdade. Só que aí a gente tem que, eu vou detalhar isso aqui um pouquinho mais. O que é comum observarmos também é que pessoas que correm até 5 km tendem a ser mais negligentes com outros fatores. Porque como ela não precisa se preocupar tanto assim com a hidratação, ela não dá muita bola. Só que ela precisa ter uma preocupação sim, muito menor do que quem corre 42, mas também precisa. Quem corre 5 quilômetros, eu sei porque eu sou fisioterapeuta, então tendem a não dar importância para alongamento, dar importância muito para aquecimento. E a gente já vai explicar um pouquinho disso, porque as pessoas tendem a olhar para os 5 quilômetros como uma diversão. Já quem corre maratonas já é um público que tende a seguir de uma forma mais séria as coisas. Até porque para você chegar lá, você tem que ter um mínimo de seriedade no que você está fazendo. Um pouquinho, pelo menos, ali tem. Senão, vai dar problema. Eu falei ali dos riscos, e esses riscos são aumentados mais conforme o cara é negligente com planejamento, com a estratégia dos treinos. Hidratação, fazer o ritmo, o descanso ali adequado, quando ele vai correr 10, 20, 18, 12, vai descansar, vai fazer tiro, tem todo um planejamento maior. Geralmente esse público maratonista ele já tende a fazer uma mobilidade, alongamento, não são todos, mas já tendem. Então há sim uma discrepância na rotina entre os grupos, mas ainda assim, mesmo com isso, a maratona conseguiu ser um pouco maior. E como eu disse, depende do público que o estudo está avaliando. E você iria destrinchar isso mais detalhado com o público. Se alonga, se não alonga, se hidrata, como é que faz. Tem acompanhamento profissional. Geralmente 5 quilômetros faz por conta própria. E geralmente maratonista tem um grupo de corrida, tem um profissional lá orientando como fazer, o que fazer. Mas esse estudo trouxe isso. Outro já relatou que corredores de maratona tiveram uma redução de 25% na altura do salto. Isso significa o quê? É um indicador de fadiga muscular. 25% na altura após a corrida. Enquanto corredores de meia maratona apresentaram uma redução de 11%. Então, ou seja, metade da corrida foi um pouco menos da metade da perda da altura do salto. Aqui a gente já tem dois grupos que já tendem a ser mais semelhantes. O meia maratonista ele já tende a ter os certos cuidados que o maratonista tem. Até porque geralmente o meio maratonista ele está querendo chegar na maratona. Você não começa a correr hoje e daqui 2, 3 meses faz uma maratona. Isso é um processo de treinamento sério. Mas esse estudo já trazendo a comparação de maratonista com meio maratonista, já vê uma discrepância ali maior. Então, se eu pego um grupo sério de corredores de 5 km, já vou para mais baixo ainda. Outro ponto de comparação é o estresse renal e a desidratação na maratona, que você não encontra isso na prova de 5 km. Obviamente, pela questão do tempo, né? E cerca de 82% dos corredores de maratona apresentaram sinais de lesão renal aguda após a corrida. Então, aquela lesão aguda que eu mencionei lá na primeira parte do vídeo, 82% dos corredores nesse estudo aqui apresentaram, ou seja, quase todo mundo, né? Ali de cada 10, 8 apresentaram essa lesão renal aguda após a corrida. Isso não é encontrado nos 5 quilômetros. Outro estudo observou que corredores de maratona tiveram níveis significativamente mais altos de danos ao DNA muscular e linfocitário em comparação com corredores de 10 km e 21. Então aqui, ó, nesse estudo, não foi contra 5K, foi contra 10 e 21. Níveis altos de danos ao DNA muscular e linfocitário. Linfócitos, não sei se você sabe, mas são glóbulos brancos. Glóbulos brancos são células de defesa, imunidade. Então, se você aí é maratonista e vive pegando gripe fácil, viroses, acho que agora você já vai saber por quê, né? Então, sim, a maratona tem outro estudo também relacionado a isso, vai estar lá na descrição, diminuir a imunidade, tá? E aí, olha só,
tem esse fluxograma aqui, que eu achei em um dos estudos, uma descrição, o cara escreveu ali no quadro, questões para você definir, vou correr 5 km ou vou correr uma maratona? Então, por exemplo, tem ali a questão uma coisa mais rápida, que você pode fazer logo depois do trabalho e você, após o trabalho, você já pode tomar uma cerveja, 5 km. Tem ali, você quer uma coisa que te gere benefício, que você execute com pouco tempo, 5 km, tá ali, ó, speed, 5 km. Bragging rights, quero me gabar. Não, se você quer uma coisa para você se gabar, então, eu fiz uma maratona, eu sou maratonista, então você vai para maratona. Então o que ele está querendo dizer aqui? E tem ali também, ó, os cuidados que você tem que ter. Você vai para maratona, ali, ó, você quer um trabalho rápido ou um trabalho slog, um trabalho duro, árduo, então você vai para a maratona. Nesse trabalho árduo ali, a hidratação, o gel, correr mais, você vai para a maratona. E ainda ele brinca ali também que 2-week nap. Depois da maratona, você tem que tirar um descanso de 2 semanas, que com 5 km você não precisa. Então assim, ou seja, é uma certa brincadeira para mostrar que correr 5 km traz os mesmos benefícios e tem todos os pontos positivos. A questão é o que te leva a fazer uma maratona. E aí vão entrar outros fatores. Eu, por exemplo, observo em pacientes, em colegas, que há uma questão que você poderia analisar o seguinte: você corre porque você gosta da maratona, você corre pela saúde. Não, mas se for pela saúde, você tem que baixar, não precisa. Até porque a maratona você vai precisar de mais tempo, mais dedicação, vão vir mais dores, vai ser muito mais difícil. Então, o que eu observo geralmente na galera é vício. O cara tá viciado em correr. Algumas pessoas podem falar assim, mas eu me sinto bem. Essa sensação de sentir bem você vai sentir com as corridas curtas também. E quando você está no vício daquela atividade, você tem esse viés. Eu não posso, por exemplo, pergunta para uma pessoa que faz uso de alguma droga, como que ela se sente quando ela usa a droga. Ela vai dizer que é o melhor momento ali do dia dela. Pergunta para uma pessoa como que ela se sente ao tomar uma coca geladinha. É maravilhosa a sensação. Então, se sentir bem no momento ali não é tudo. Você tem que ter várias outras análises, né? E tem estudos, por exemplo, que buscou fazer questionários com as pessoas. Questionários, o uso de medicamento, como ela se sente em determinadas outras situações. Então você observa bastante pontos que trazem mal, assim como uma pessoa que é viciada em uma droga, ela vai ter depois muitos pontos negativos, mas ela tem aquele vício ali. Posso estar pegando pesado com algumas pessoas aí, é vício fazer. Então, mas mesmo assim eu prefiro tal. Não, eu só estou querendo colocar alguns pontos, né, para abrir o leque, né, abrir a cabeça para verificar, pode ser alguma coisa até que esteja te causando muita lesão, esteja te causando muito tempo, muito prejuízo financeiro, e às vezes você está preso naquilo e não entendeu por que está preso naquilo, né? A causa. Então talvez abrir um pouco mais para isso possa te ajudar. Já outros que estão bem, está tudo certo, esquece isso que eu estou falando. E assim, olha isso aqui, esse é um ponto que eu trago, que é tipo de fibra muscular. Esse é um ponto chave para o tipo de modalidade que você vai executar relacionado à intensidade. Então, tipo de fibra muscular, por exemplo, fibra vermelha, ela é o tipo de fibra que vai favorecer a contrações mais lentas por longa duração. Já fibras brancas, contração rápida por pouco tempo. Então, por exemplo, se eu pego o Usain Bolt, que faz provas de alta intensidade, contração rápida, em curto tempo, em segundos, eu botar esse cara para fazer maratona, eu vou arrebentar com ele. Claro que assim, até a intensidade que ele for, ele vai se arrebentar mais. Mas por quê? Porque o tipo de fibra muscular dele favorece aquele outro tipo de prova curta, prova com contração rápida, tá? Então o sprint, né?
Eu tenho uma paciente que me falou ainda essa semana, ela falou para mim, ela tá treinando para correr, ela vai fazer uma prova de meia maratona, mês que vem, e ela tá recuperando de uma lesão, deu tudo certo, ela já voltou a treinar e vai fazer a prova dela. E ela fez o seguinte comentário: sempre, eu odeio correr 5 quilômetros, sempre que eu corro 5 quilômetros eu me sinto mal, e é sempre quando eu venho com alguma lesão. E ela tem a explicação já disso, ela tem a consciência disso, porque ela disse assim: quando eu vou correr 5 quilômetros, eu tento baixar tempo, por quê? Porque uma pessoa que está acostumada a ficar correndo por muito tempo, quando ela vai correr por pouco tempo, ela tenta colocar intensidade, e aí é ruim para ela. Então o problema dela, então 5 km é ruim para ela, a questão não é que 5 km é ruim para ela, a questão está na intensidade. Se você prestar atenção em corredores, você vai perceber que o maratonista, ele até está sim preocupado com o tempo, mas o tempo não é a prioridade. Todo mundo que está treinando, os amadores, né? Quem está preocupado com o tempo são os caras, os pica, o keniano ali que quer bater recorde e tal. Mas os maratonistas amadores, eles estão buscando o quê? Completar a prova e completar a prova bem. É isso. Ele não quer se arrastar no final, ele não quer ficar andando no final, passar mal. E ele não está preocupado em chegar em primeiro, segundo ou em quinto, que lá vão estar os profissionais, os caras foda. Não. A maioria dos maratonistas amadores, eles estão preocupados em conseguir fazer a prova e conseguir fazer a prova bem. Se você for olhar e prestar atenção e falar com os corredores de 5 quilômetros, eles estão sim preocupados com o tempo, a intensidade. Eles não estão preocupados, será que eu vou conseguir fazer? Claro que ele vai conseguir fazer. Eles não estão preocupados em acabar bem, não, eles estão preocupados em acabar rápido. Então a tendência de 5 km é você fazer contrações rápidas para você diminuir esse tempo. E aí quem vai favorecer esse tipo de corrida? Fibra branca. Então, Rock, você está querendo me dizer, então quem tem fibra branca faz 5 km. Quem tem fibra vermelha faz maratona. Não. Eu estou querendo dizer que quem tem fibra branca, esquece maratona. Se for para maratona, meu amigo, você vai ter que tiro, caminha. Você vai ter que fazer uma estratégia completamente diferente, vai ter que fazer bem na maciota. Isso vai te dar um desgaste físico gigante. Agora, quem tem fibra vermelha, ao fazer provas curtas, não tem que ficar tão preocupado no tempo, em marcar a intensidade, que é o caso da minha paciente. Ela está preocupada na intensidade quando ela faz 5 km. Já quando ela meteu um treino agora de 12 km, ela não estava preocupada com o tempo, ela estava preocupada em fazer, até porque ela estava voltando de lesão. E no 21, ela não está preocupada com o tempo. Ela tem lá, eu queria terminar mais ou menos tanto tempo. Mas essa não é a preocupação principal dela, a prioridade. A prioridade dela é fazer a prova e fazer a prova bem. Ela ainda falou assim, eu só tenho que fazer em 4 horas, 5 horas, uma coisa assim, que é o tempo limite para não ser desclassificado. Tipo assim, quem não fizer nesse tempo é porque realmente não se preparou nada, né? Então, o tipo de fibra é muito importante para saber onde você vai ter o melhor desempenho em que modalidade. Como eu disse, uma pessoa de fibra branca pode fazer uma maratona? Pode. Eu não recomendo como fisioterapeuta, mas pode. Pode ser que não tenha lesão? Pode. Mas esse cara vai ter que cuidar demais, vai ter que estar muito de olho em muitas coisas, vai ter que fazer um treino muito... Ele vai ter que ter um esforço muito maior do que quem tem fibra vermelha. E aí, quando você vai para os estudos, que os estudos vão pegando as pessoas, mas eles não fazem a verificação de tipo de fibra, porque para isso você precisaria fazer uma biópsia. E aí o valor do estudo vai ficar gigantesco. Então a maioria desses estudos aí, eles vão apenas pegando as pessoas, qual a idade, quanto corre, peso, e vão pegando os dados mais fáceis de colher. Mas tem sim como você perceber no seu dia a dia. Essa minha paciente, ela percebeu nisso, então já está claro. Tem pacientes, por exemplo, aliás, tem pessoas que têm fibras mistas. Então ela não vai ter um grande destaque nem para uma prova nem para outra. Nem muito rápida e também nem muito longa. Então aí você pega essa pessoa, ela vai super bem ali no meio termo, que tem a ver com o tipo de fibra também. É um ponto muito, muito importante, o tipo de fibra, tá? Então é isso.
eu espero que tenha esclarecido já um pouco mais sobre maratonas, sobre corridas. Fiz um apanhado geral e eu quero também, de vez em quando, agora trazer alguns desses estudos e detalhar eles, mostrar, ó, o público foi esse, a idade foi essa. Porque aí quando você vai especificando mais, então se você quer realmente compreender qual é o seu grupo, o que seria melhor, como que você faz, vai ali no estudo científico mesmo, que ele vai estar mais detalhado. A minha ideia aqui, já veja, é um vídeo que já está quase mais de meia hora e é um apanhado geral. Mas eu acredito que ficou claro, sim, as diferenças, tá? Os benefícios, os malefícios, e eu espero que os maratonistas aí não fiquem chateados, tá? Tem um outro ponto também relacionado a provas assim, que é o desafio. A pessoa, a questão da ansiedade, por exemplo, ela trazer esse desafio, trazer essa ocupação é melhor do que colocar outras coisas que não seriam tão benéficas no dia a dia dela. Entendo perfeitamente. O foco aqui desse vídeo não é falar mal da maratona, mas trazer os pontos prós e contras que existem. Ah, é só coisas boas. Não é. Então, a ideia é essa. Comparar com 5 km. Não estou comparando maratona com quem é sedentário, pelo amor de Deus. Não tem nem cabimento, né? Os benefícios valem muito mais, né? Mas a ideia é sim trazer os pontos prós e contras que existem, os pontos, aliás, positivos e negativos que existem. É importante você saber o que acontece com o seu corpo quando você faz isso. Entender, como eu trouxe alguns sintomas ali, fazer a ingestão de sódio adequada. Então, é complexo sim quando você parte para treinar e querer fazer uma maratona. E é isso. Se houver alguma dúvida, mande a sua pergunta que eu posso tentar aí responder. Até a próxima. Pô, se você viu até aqui, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa a sua curtida aí, não custa nada, eu agradeço muito e até a próxima. Um abraço.